há uma conversa já dentro do Corinthians de que o negócio é sair de forma honrosa da Libertadores e da Copa do Brasil. Vai lá, sai sem vexame na primeira fase, o que me parece já um vexame, para depois se concentrar aí no Campeonato Brasileiro e talvez a Sul-Americana se ele conseguir entrar no rebolo lá, no mata-mata que tem para ele poder entrar na Sul-Americana. É pouco, hein, para um Corinthians que sonhou bem mais alto do que isso. Não tem agenda positiva, que aliás é uma coisa que é muito constante no noticiário do Corinthians, né? Agenda positiva. Que consiga trazer uma imagem honrosa para essas eventuais eliminações. São prováveis hoje, né? Primeiro porque contra o Atlético Mineiro, digamos que o Corinthians ganhe de 1-0 e seja eliminado. Cara, o Atlético tem que jogar muito mal para repetir o que o Corinthians não fez, digamos assim, semana passada em Belo Horizonte. Situação deplorável. O 2-0 custou a sair e foi barato. O Corinthians foi um time absolutamente inoperante, inofensivo. O Atlético poderia ter vencido com uma facilidade muito maior. E na Libertadores, se for eliminado, vai apenas confirmar o que já está encaminhado, sendo que já perdeu em casa para duas equipes. Os 2 jogos em casa perdeu. Só ganhou do Liverpool lá do Uruguai, perdeu para o Argentino Júnior, perdeu para o Del Valle e perdeu bem perdido. Mereceu perder os 2 jogos. Sendo que o Corinthians tem um orçamento, um elenco muito mais caro do que o dos 2 times. Somar os 3, certamente não vai dar o custo mensal desse elenco do Corinthians, o valor de mercado dos jogadores, né? Tanto o Del Valle quanto o Argentino Júnior, ainda mais o Liverpool do Uruguai. Então, ser eliminado nessa fase é uma vergonha de uma forma ou de outra. Não tem saída honrosa. Isso aí, de novo, já é agenda positiva prévia. Já está sendo preparada para passar uma ideia de que não foi tão feio. Mas isso é o Corinthians de hoje. O que eu acho que o torcedor do Corinthians deveria ser um pouco mais crítico com relação a isso. Parar de engolir essas versões aí fantasiosas. No domingo, o que aconteceu no pós-jogo foi algo assim bizarro. O Corinthians conseguiu perder o Flamengo com um gol de um jogador machucado no último lance, depois de ver o adversário trocar passo 1,5 minutos, e teve gente que achou que foi legal. Não, foi legal. Foi legal por quê? Porque jogou minimamente futebol, sim, porque nos jogos anteriores não jogou. Contra o São Paulo, segundo tempo em especial, ficou ele se defendendo covardemente dentro de casa para levantar o troféu tabu, né? E contra o Atlético eu já citei. Né? Então, assim, as pessoas estão perdendo a referência do que esses jogadores, essa comissão técnica tem que apresentar. O Corinthians tem um time caro, tem bons jogadores. Dá para ser muito melhor do que isso que está sendo apresentado. Então, estão se contentando com qualquer coisa, como se o elenco do Corinthians fosse um elenco barato, um time modesto. Mais ou menos como se o Corinthians estivesse hoje com um elenco bem baratinho, lutando para sobreviver na Série A e pagando os seus atrasados aí. Tipo o Santos. Dívidas, essas coisas. Né? Mais tipo ou menos. O Santos até né? tem um elenco tão barato, mas é um elenco mais barato. Né? O São Paulo tem um elenco mais barato que o Corinthians. Gente. O Corinthians tem um elenco só, talvez o Palmeiras. O São Paulo seja um elenco que tenha um valor mal de mercado que custe mais, no todo. Né? Mas é um time de jogadores campeões que vão renovando compromissos e aí vão conseguindo melhorar suas condições. É outra realidade, outro patamar. Né? Não tem como comparar. Então, acho que não tem como ter saída honrosa. E no caso do Vasco, eu acho assim, desde o início eu não entendi a contratação do Barbieri, um técnico que fez um trabalho muito fraco na última temporada no Red Bull Bragantino, que no final da anterior também não estava bem. E não sei por que o Barbieri, o que explica o Barbieri? Né? Não entendi. Ele chegou lá dia 12 de dezembro, gente. Ele fez todo o período de preparação, contratações, ele estava lá já no Vasco, pré-temporada, o estadual, o Vasco quase não se classifica, aí se classifica para a semifinal, aí eliminado pelo Flamengo, não teve repercussão, tudo bem, estão formando um novo time, vamos lá, a torcida não ficou na bronca, não teve protesto. Aí o Vasco é eliminado pelo ABC em casa, o Vasco só joga uma vez por semana, o Vasco se enfia na zona de rebaixamento. E tem outro time aí também, louquinho para participar da brincadeira, o Internacional do professor Mano Menezes. 5 derrotas seguidas, 6 derrotas em 10 jogos, 1 pontinho acima da zona de rebaixamento. Tá louco para entrar ali. Tá louquinho.